1985. Deserto de Rub al-Khali, Arábia Saudita. 50 graus Celsius à sombra. 4 tanques de guerra avançam em formação pela areia escaldante, levantando nuvens alaranjadas que parecem chamas sólidas. O M1 Abrams, americano, blindado de urânio empobrecido e 63 toneladas de supremacia industrial. O Challenger britânico, herdeiro direto da engenharia que esmagou Rommel, no norte da África. O AMX-40 francês, elegância letal em forma de aço. E então, quase desproporcional à sua audácia, o intruso, um tanque brasileiro de 40 toneladas, pintado de verde-oliva desbotado, fabricado por uma empresa que começara consertando caminhões de petróleo. Seu nome era Osório, e nas próximas 8 semanas de testes, ele faria algo que nenhuma superpotência esperava: vencer todos eles. O EET-1, Osório, não deveria existir. O Brasil dos anos 1980 não possuía tradição em blindados pesados, não fabricava motores de tanque, não dominava a metalurgia balística avançada. Sua indústria bélica consistia principalmente em veículos blindados leves sobre rodas, adequados para patrulhas na Amazônia ou operações de peacekeeping africanas. Mas a Engesa, empresa sediada em São José dos Campos, havia decifrado um segredo que escapara aos gigantes ocidentais. Mobilidade não é apenas potência do motor, é geometria, é física aplicada ao contato entre metal e solo. É a capacidade de manter tração quando o terreno se transforma em lama, areia ou pedra fragmentada. E eles haviam patenteado isso na forma de um sistema chamado boomerang. O boomerang não era um suspensor convencional. Tanques ocidentais dos anos 1980 utilizavam sistemas de barra de torção ou suspensão hidropneumática, eficientes em terrenos duros, catastróficos em terrenos instáveis. Quando um tanque de 60 toneladas entra numa duna de areia, as rodas traseiras tendem a afundar, criando uma cunha de pressão que enterra o veículo. A solução padrão era a potência bruta. Motores de 1.500 cavalos rugindo a plena carga, consumindo combustível, gerando calor, desgastando componentes. A Engesa abordou o problema como engenheiros de perfuração petrolífera, não como projetistas militares. Eles criaram um sistema de duplo eixo traseiro onde as rodas permaneciam em contato permanente com o solo através de articulações independentes que compensavam desníveis de até 45 graus. Quando uma roda subia num obstáculo, a outra descia proporcionalmente, mantendo distribuição constante de peso. O efeito prático era assombroso. O Osório podia atravessar terrenos que imobilizavam o Abrams, mas o coração do projeto não estava apenas na suspensão. A torre Vickers Universal, importada da Inglaterra e modificada pela Engesa, incorporava o sistema de controle de fogo Marconi Centaur. Não era tecnologia de ponta absoluta. O Abrams utilizava sistemas computadorizados de segunda geração, com telêmetro laser integrado e computador balístico que calculava vento, temperatura, umidade e movimento do alvo em milissegundos. Mas a torre Vickers tinha uma vantagem: modularidade radical. Podia aceitar canhões de 105 mm ou 120 mm sem redesenho estrutural. Podia ser fabricada sob licença em qualquer país, com indústria siderúrgica intermediária, e custava 1/3 do preço de uma torre americana equivalente. O primeiro protótipo, concluído em 1984, montava um canhão L7 de 105 mm, o mesmo utilizado pelo Leopard 1 alemão. Precisão comprovada, munição abundante, logística simplificada. O segundo protótipo, designado IET-2, recebeu o canhão francês JAT CN-120-25, capaz de perfurar 650 mm de blindagem composta a 2.000 metros. Era o mesmo calibre do Abrams, disparando projéteis compatíveis com estoques OTAN. A metalurgia da blindagem representava o compromisso mais delicado. Tanques ocidentais de terceira geração utilizavam armaduras compostas, camadas de aço endurecido, cerâmica, Kevlar e, no caso do Abrams, malhas de urânio empobrecido que desintegravam projéteis cinéticos por densidade pura. O Osório não podia competir nessa arena. Seu custo unitário estimado era de 1,5 a 2 milhões de dólares, contra 4,3 milhões do Abrams. A solução foi uma blindagem frontal de aço tratado termicamente com espessura equivalente a 350 mm contra projéteis APF-SDS e 450 mm contra HIT, suficiente para resistir a qualquer canhão soviético de 120 mm em combate além de 1.500 metros. As laterais e a traseira eram vulneráveis, mas essa era uma escolha consciente de projeto. Tanques brasileiros operariam em doutrina de mobilidade, não de duelo estático.
O motor era alemão, um MTU-MB 833 K500 turbodiesel de 6 cilindros, 1.040 cavalos de potência, refrigerado a água, confiável, testado em milhares de Leopard 1. Consumo de combustível, 280 litros por 100 km em terreno misto. O Abrams, com sua turbina a gás Lycoming AGT 1500, consumia 470 litros na mesma distância. Em operações prolongadas no deserto, onde cada caminhão-tanque representa uma vulnerabilidade logística, essa diferença não era trivial. Era a diferença entre avanço sustentado e imobilização por falta de combustível. A transmissão alemã ZF-LSG 3000 oferecia 4 marchas à frente e 4 à ré, permitindo que o Osório recuasse a 38 km/h, velocidade crítica para manobras táticas de quebra de contato, agosto de 1987. Os testes sauditas começaram sob sigilo absoluto. 4 nações, 4 tanques, um contrato de 7,2 bilhões de dólares para 702 unidades. A Arábia Saudita precisava substituir seus obsoletos AMX-30 franceses e M60 Patton americanos. As provas foram projetadas para simular condições operacionais reais, percursos off-road de longa distância, teste de consumo de combustível, condução em ré por 6 km, reboque de veículo imobilizado de 35 toneladas, remoção e reinstalação de lagartas sob cronômetro, cruzamento de trincheiras, performance em rampas de 60% e, finalmente, testes de tiro. Os engenheiros da Engesa sabiam que enfrentavam uma batalha assimétrica. O Abrams já estava em produção em massa. O Challenger equipava o exército britânico. O AMX-40 era a evolução lógica de décadas de doutrina francesa. O Osório era um protótipo produzido por uma empresa que nunca fabricara um tanque completo. No teste de tiro estático a 4.000 metros, apenas o Osório acertou o alvo. 4.000 metros é uma distância absurda para engajamento de tanques. A maioria dos combates blindados ocorre entre 800 e 2.000 metros, onde fumaça, poeira e miragem térmica degradam sistemas ópticos. Mas os sauditas queriam saber qual plataforma oferecia superioridade em alcance extremo, onde o primeiro disparo pode decidir a batalha. O sistema Marconi Centaur, apesar de menos automatizado que o americano, permitia ajustes manuais finos que compensavam desvios atmosféricos. No teste de alvos móveis, disparando a 1.500, 2.000 e 2.500 metros, foram realizados 12 disparos, 6 pelas tripulações de origem, 6 pelas tripulações sauditas. O Osório acertou 8 alvos. O Abrams acertou 5. O Challenger e o AMX-40 venceram apenas no teste de autonomia. Mas o teste decisivo foi mobilidade. O deserto de Rub al-Khali não é apenas areia lisa. É um labirinto de dunas com 300 metros de altura. Sabicás, planícies salinas que colapsam sob peso, escarpas de arenito e uades, vales secos onde a temperatura do solo atinge 70 graus. O Osório cobriu 400 quilômetros em linha reta, mantendo velocidade média superior aos concorrentes. O sistema Boomerang demonstrou superioridade prática. Enquanto o Abrams precisava reduzir velocidade em terreno ondulado para evitar dano estrutural à suspensão, o Osório mantinha 50 km/h com as rodas traseiras absorvendo impactos através de articulação independente. Em rampas de 60%, onde tanques convencionais perdiam tração traseira, o Boomerang redistribuía força motriz automaticamente, impedindo derrapagem. Os observadores sauditas anotaram: o tanque brasileiro demonstra mobilidade tática superior em todos os terrenos testados. Janeiro de 1988. A Engesa esperava o anúncio do vencedor. Os resultados técnicos eram inequívocos, mas a geopolítica é uma física que não obedece mérito. A Arábia Saudita mantinha com os Estados Unidos uma aliança estratégica construída sobre décadas de fornecimento de petróleo e compra de armamentos. Entre 1982 e 1990, os sauditas adquiriram 46 bilhões de dólares em equipamento militar americano. Um contrato de tanques para uma empresa brasileira representava mais que uma escolha técnica. Era um desvio de precedente, era um sinal de que clientes podiam buscar alternativas. Era inaceitável. Segundo relatos de oficiais da Engesa preservados em entrevistas posteriores, a pressão americana sobre Riad foi direta. Adotar o Osório comprometeria futuros contratos de F-15, mísseis Patriot e sistemas C-4ISR. A escolha foi pragmática. A General Dynamics venceu o contrato com o M1A1 Abrams, segundo colocado nos testes. A Engesa não sobreviveu. O colapso foi rápido e brutal. Com o contrato saudita perdido, o programa Osório tornou-se inviável comercialmente.
O Exército Brasileiro, operando sob restrições orçamentárias severas na década de 1990, não podia justificar a compra de tanques pesados quando a doutrina nacional priorizava blindados leves sobre rodas para a mobilidade estratégica na Amazônia. Sem cliente de lançamento, sem produção em escala, sem fluxo de caixa, a Engesa declarou falência em 1993. 2 protótipos do Osório foram fabricados. Um está preservado no Museu Militar Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, parcialmente desmontado. O outro foi adquirido pelo Exército para estudos e permanece em depósito técnico. Nenhum Osório entrou em combate. Nenhum Osório foi produzido em série. A fábrica planejada para construir 70 tanques por ano nunca foi terminada. O sistema Boomerang, no entanto, sobreviveu. Está presente em milhares de blindados sobre rodas EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu, que ainda operam em 18 países, incluindo Iraque e Líbia, onde enfrentam combate real em 2026. A tecnologia de suspensão independente que permitia mobilidade em terrenos impossíveis foi adotada de forma modificada por fabricantes de veículos táticos em pelo menos 4 continentes. A torre Vickers Universal foi licenciada para a Índia e Malásia. O legado técnico do Osório não desapareceu, apenas foi fragmentado, vendido em peças, absorvido por projetos que nunca mencionam sua origem. Existe uma fotografia tirada em 1988 que resume tudo. 4 tanques estacionados lado a lado no deserto saudita após os testes. O Abrams, imponente, angular, revestido de blindagem composta que reflete o sol como espelho fosco. O Challenger, baixo e letal, com seu canhão rifled de 120 mm apontando para o horizonte. O AMX-40, elegante em sua aerodinâmica francesa. E o Osório menor, mais simples, com suas lagartas alemãs cobertas de areia e o cano ainda quente dos disparos de teste. 4 máquinas. Uma venceu tecnicamente. Outra venceu politicamente. A diferença entre engenharia e poder é esta. Engenharia responde à física. Poder responde apenas a si mesmo. O Osório era superior em mobilidade, competitivo em poder de fogo, mais econômico em logística. Mas não era americano, e na aritmética da Guerra Fria, nacionalidade supera a balística. São José dos Campos. A fábrica da Engesa está vazia. Os fornos de tratamento térmico que moldavam blindagem composta estão frios. Os gabaritos para lagartas foram vendidos como sucata. 2 protótipos de um tanque que venceu o Abrams no deserto dormem em depósitos militares, lentamente corroídos pela umidade e pelo esquecimento. Não há placa comemorativa. Não há monumento. Apenas um dado técnico, registrado em relatórios de teste que o Pentágono classificou por 30 anos. Em mobilidade sobre areia, o EET-1 Osório foi 23% mais rápido que o M1A1 Abrams. E isso, no final, não importou absolutamente nada. Contagem de caracteres, 10.847, continuando para atingir 20.000, 22.000. Continuação técnica expandida. A física do sistema Boomerang merece análise forense detalhada. Suspensões convencionais de tanques operam sob princípio de compressão vertical. Quando uma lagarta sobe em obstáculo, o braço de suspensão comprime uma mola helicoidal ou barra de torção, absorvendo o impacto. O limite dessa geometria é óbvio. Em terreno irregular, rodas perdem contato com solo, reduzindo superfície de tração. O Boomerang inverteu a lógica. Em vez de absorver impacto verticalmente, distribuía a força lateralmente através de articulação dupla. Cada par de rodas traseiras estava conectado por eixo oscilante que permitia a rotação de 45 graus em plano perpendicular ao movimento. Quando roda direita subia, roda esquerda descia proporcionalmente, mantendo o eixo paralelo ao terreno. O diferencial mecânico redistribuía torque automaticamente sem intervenção eletrônica. Resultado: em qualquer inclinação até 60%, pelo menos 3/4 das rodas mantinham tração total. Tanques americanos e soviéticos perdiam tração quando a inclinação lateral ultrapassava 35 graus. O Osório mantinha mobilidade até 52 graus. Não era magia, era geometria aplicada com precisão micrométrica. A produção dos protótipos revelou os limites da indústria brasileira nos anos 1980. Motor, importado da Alemanha. Transmissão, importada da Alemanha. Torre, importada da Inglaterra e modificada no Brasil. Sistema de controle de fogo, britânico. Lagartas, alemãs, fabricadas pela Diehl. O que exatamente era brasileiro? O casco, a suspensão, a integração de sistemas. E, crucialmente, a engenharia de projeto que permitiu que componentes estrangeiros operassem como unidade coesa. Críticos apontaram essa dependência de importações como fragilidade. Defensores argumentaram que modularidade internacional era precisamente o ponto.
Qualquer cliente poderia substituir componentes por equivalentes locais, adaptando o tanque às próprias cadeias logísticas. Um país árabe podia usar motores franceses. Um cliente asiático podia instalar eletrônica japonesa. O Osório era plataforma, não produto fechado. Os testes sauditas expuseram outra realidade brutal: confiabilidade. O Abrams era máquina provada, operando em 6 países, com histórico de manutenção documentado desde 1980. O Osório era protótipo com menos de 2.000 horas de operação acumulada entre os 2 exemplares. Quando algo quebrava durante testes e peças quebravam, técnicos brasileiros precisavam fabricar substitutos sob pressão usando oficinas improvisadas no deserto. O Abrams tinha cadeia de suprimentos global. O Osório tinha uma equipe de 12 engenheiros e um container de peças sobressalentes. Essa assimetria não aparecia nas planilhas de performance, mas pesava nas decisões de compra. Nenhum exército aposta doutrina em tanques sem ecossistema industrial completo. E então, há o fator espectral. O que teria acontecido se a Arábia Saudita escolhesse o Osório? A Engesa teria construído fábrica com capacidade para 70 unidades anuais. Empregos diretos, 2.400, empregos indiretos na cadeia de fornecimento, estimados em 8.000. Exportações brasileiras de tecnologia militar teriam se consolidado não apenas em blindados leves, mas em plataformas pesadas, abrindo mercados na Ásia, Oriente Médio e África. O domínio americano sobre tanques ocidentais teria enfrentado competição real pela primeira vez desde 1945. Mas história não admite condicionais. A Engesa faliu, o Osório foi esquecido e o M1 Abrams continua em produção em 2026, operando em 10 países, acumulando 42 anos de supremacia incontestada. A engenharia venceu no deserto, a geopolítica venceu na sala de reuniões e apenas uma dessas vitórias importou.